dessa forma digital, falando com você já tá bom. Está tudo bem, Teunis? Tudo bem, Vanessa, minha querida afilhada de G3 e uma grande amiga com uma longa história comigo. Longa história. E hoje a gente vai poder falar um pouquinho dessa história. Então, queria começar te agradecendo por esses minutinhos aqui que vamos conversar. E essa gravação vai ficar aí para mais pessoas terem o prazer de conhecer um pouquinho do Teunis. Teunis, eu estava vendo aqui, sonhar alto, pensar grande, né? Teunis o currículo dele é enorme, mas hoje vou falar com o autor do livro, Sonhar Alto e Pensar Grande, best-seller, né? Por mais de 3 anos na lista dos mais vendidos. E em que edição que estamos com o livro, Teunis? Está na 8ª edição, Que maravilha, em que 4 anos. que sucesso, Teunis. E aí, a minha primeira pergunta é: o que te levou a escrever um livro? E a partir do livro, por que sonhar alto, pensar grande? Olha, Vanessa, eu sempre gostei muito de números. Desde criança eu era bom em tabuada. Naquela época a gente tinha que aprender mesmo para valer a tabuada, porque o professor tomava já no curso primário, no primeiro grau, né? E eu sou uma pessoa que eu preciso muito de números na minha cabeça para explicar as coisas, até muitas vezes coisas também mais lúdicas e tudo mais. E eu sempre gostei de, quando fazia aniversário, multiplicar a minha idade por 2. E já tem muito tempo, tipo assim, fazia 20, nossa, onde é que eu vou estar com 40 anos? O que eu tenho que estudar? O que eu tenho que trabalhar? O que eu tenho que correr atrás para dar certo e tal? E já tem muito tempo, né, que quando eu multiplico a minha idade por 2, o mínimo que eu posso dizer é que eu não sei onde eu vou estar, se tiver alguma coisa depois da morte. Mas eu, se Deus quiser, estou muito feliz. Agora, no dia 5 de agosto, eu vou fazer 70 anos de idade. Que idade bonita. E me sinto assim plenamente em forma, ativo, enfim. Mas chegou um momento da minha vida nesse processo de multiplicar por 2, eu falei, Teunis, se inova aí, o que você quer fazer da sua vida? E nesse processo todo tem várias coisas, né? Até reinvenções também profissionais, tal. Mas eu falei, puxa vida, eu preciso fazer alguma coisa para os jovens do meu país. Por que para os jovens do meu país? Eu sou um cara que nasci numa cidade de 14 mil habitantes em Minas Gerais quando eu nasci. Hoje tem 10 mil. Olha só. Chama Alto Rio Doce. Fica perto de São João del Rei, Tiradentes. A cidade grande mais próxima é Barbacena. Uhum. Eu nasci nessa cidade. E sou filho de bancário. Meu pai trabalhou 35 anos no mesmo banco, no Banco Nacional de Minas Gerais, que era o Banco do Magalhães Pinto na época, né? E nesse processo todo, Vanessa, até 8 anos de idade, eu morei em 6 cidades. Tem gente até que pergunta, quando eu falo que morei em 6 cidades, você era cigano? Eu falo, não, era filho de bancário, né? O meu pai, nós mudamos de Alto Rio Doce, onde eu nasci, para Angra dos Reis, depois para Ubá, em Minas Gerais, depois para Belo Horizonte, depois para Socorro, aqui no estado de São Paulo, e depois para a capital, para a cidade de São Paulo. Eu cheguei aqui na cidade de São Paulo com 8 anos e meio de idade, quase 9 anos. Então, como eu estou dizendo agora, pela minha origem e tudo, poxa, eu sou um cara que comecei a trabalhar com 14 anos de idade como office boy numa indústria de autopeças no bairro do Pari, no Belenzinho, e foi o primeiro emprego da minha vida. E de lá, desses 14 anos até hoje, eu nunca parei de trabalhar na minha vida. A vida Uhum. inteira eu trabalhei. Eu fiz 35 anos de INSS com 50 anos de idade. E Teunis, estava nos seus sonhos escrever um livro? Não, nunca tive esse sonho. Daí, quando eu saí do mundo executivo, eu falei, meu Deus, né? O que eu posso fazer para o meu país? Uhum. Para o meu povo, para as pessoas do meu país, né? E daí eu me lembrei, inclusive consta do meu livro, que quando eu fui nomeado diretor da Bayer na Alemanha, eu fui para lá para ficar 2 anos e fiquei 9 anos na Bayer da Alemanha, trabalhando lá. Uhum. E quando eu fui promovido para diretor, está no meu livro, o diretor de RH na época, um cara muito bacana, me procurou e falou assim, ô Teunis, agora você é um dos nossos. Eu achei estranho, porque eu falei, como eu sou um deles? Eu sempre fui, desde o primeiro dia que eu sou na Baia, eu sou Baia de camisa e tal, mas isso foi mais uma força de expressão dele, ele era um cara muito bacana. Ele falou, olha, agora que você é diretor aqui, executivo da Baia na Alemanha, nós queremos te dar um presente. E eu imaginei, bom, o que pode ser? Passou aqueles segundos assim de grana, dinheiro, gratificação, o que vai com um carro novo, o que vai ser? Ele falou, nós vamos te dar um passaporte alemão
nós vamos conseguir um processo de naturalização para você e você vai ganhar um passaporte alemão. E eu falei para ele, não, obrigado, que eu não queria. E quando eu falei isso, deu um clima péssimo, assim, porque era uma pessoa me dando um presente e eu negando. Né? Claro. Mas eu sabia que, como eu era brasileiro e não tenho descendência alemã, para fazer um processo de naturalização, eu teria que abandonar a minha nacionalidade brasileira. Eu teria que me tornar um alemão, não era por consanguíneo. Eu falei, pelo amor de Deus, naquele segundo que eu tinha que dizer sim ou não, eu não podia dizer sim e arrepender depois, e dizer não e depois arrepender. Eu falei, olha, eu não posso fazer isso, eu sou um brasileiro. Se eu tiver um passaporte alemão e abandonar meu passaporte brasileiro, apesar de que o Brasil é tão generoso que eu podia retomar o dia que eu quisesse. Né? Eu falei, eu vou me tornar um uísque paraguaio, ou seja, um alemão falsificado, porque eu não sou alemão. E isso tudo, quando você está fora do seu país, aflora essas questões de nacionalidade, de patriotismo e tudo mais. Eu, graças a Deus, sempre fui um brasileiro patriota, começando pelo meu pai. E quando eu terminei, agora eu venho à sua resposta, o meu trabalho, o meu mundo na Bayer de 28 anos e meio, quase 29 anos, eu falei, bom, e agora, o que eu faço? Como é que eu vou reorganizar minha vida? Claro que eu já vinha pensando, e nesse processo todo, eu achei que eu precisava ajudar principalmente os jovens do meu país. A acreditar em si, não ter complexo de vira-lata, lutar, independente da sua origem, da sua humildade, agarrar as coisas com vontade que pode dar certo. E daí eu falei, vou escrever um livro. E comecei a escrever esse livro. Né? E demorei 1 ano e meio, porque eu não sou escritor, sofri muito para escrever o livro, tive que depois pedir para uma pessoa ler o meu livro e me ajudar, que escolhi um cara fantástico para fazer isso para mim, que foi nada mais, nada menos do que o Inácio de Loyola Brandão, que leu o meu livro e falou, dá para ver que você é mais executivo do escritor, porque esse caso aqui, por exemplo, é tão interessante, deixa para acabar no final, não põe já aqui pau, pão, pão, queijo, queijo. Enfim, ele me ajudou a estruturar o meu livro, que já estava pronto. Deu aquele toque, né? Deu um toque no livro. Deu um toque no livro, né? E é isso aqui, né? Sonhar alto, pensar grande, lições de um brasileiro que enfrentou os desafios e tornou-se presidente de uma multinacional. E aqui está o que eu tenho muito orgulho, né? Que ele é best-seller desde a 7ª edição, entre a lista dos mais vendidos no Brasil. Muito bacana. Então foi isso, Vanessa, o que me puxou para escrever esse livro. E o nome, Teunis, de onde vem esse pensar, sonhar alto, pensar grande? Era um mote que te acompanhou na vida? Foi um insight? Como foi isso? Olha, o nome original que eu tinha criado para o livro era Everest Corporativo, Rumo ao Topo. Esse era o meu nome. Né? E eu faço uma analogia da nossa vida ao Everest. Né? Então, você começa lá de baixo, você faz uma selfie, faz uma foto com os amigos, e daí, na hora que você começa a subir, a maioria desiste, né? No primeiro 100 metros já gela, não dá mais. E quando chega lá, então, em 6.000, daí pior ainda. Enfim, mas aí a editora falou, olha, Teunis, o teu livro, eles têm leitores ocultos que leem os livros para dizer, inclusive, se a editora quer ou não o livro. Né? E nesse processo eles falaram, olha, o seu livro é muito mais abrangente do que só o mundo corporativo. E você está falando Everest corporativo rumo ao topo, você está sinalizando que o seu livro é só para gente que trabalha no mundo executivo. E o seu livro é muito mais amplo do que isso, é uma história de vida que vale a pena ser contada, não sei o quê. E nós queríamos sugerir para mudar o nome. Sonhar alto, pensar grande. Porque o tempo inteiro eu vejo que você é um cara assim, esse é o nome seu. Né? E daí eles que me deram essa sugestão do nome. Foi um presente, mas você acha que combinou muito com a sua história? Você foi sempre um cara que sonhou alto, pensou grande. Compartilha um pouquinho com a gente nessa sua história. Você tem uma história super bonita, né, de uma cidadezinha pequena, e que às vezes a perspectiva de uma cidade de 14, 10 mil habitantes é muito limitada, né, Teunis? E de repente você, a partir da sua história, constrói uma carreira muito bonita, né? Que ela faz curvas, né, RH, e você vira CEO de uma multinacional. E um brasileiro na Alemanha, CEO, isso não é definitivamente, em qualquer época, é uma coisa grande, né? É um marco, é uma história muito bonita. E como é que você, olhando para trás, em perspectiva,
você combina a sua história com o sonhar alto e pensar grande? Olha, você sabe que, olhando para trás, né, como sempre, quem tem sucesso, ele tem que agradecer a muitas pessoas, porque ninguém faz sucesso sozinho, tem que ter um pouco de sorte. E eu diria que se eu tive sorte na minha vida profissional, foi ter ido trabalhar numa empresa como a Bayer, né? Eu cheguei na Bayer com 22 anos de idade, como assistente de RH. Para vocês terem uma ideia, a Bayer foi fundada em 1865. Eu não me enganei, 1865. E chegou no Brasil em 1896. Tinha 7 anos que o Brasil era república, a Bayer estava instalada na rua Dom Gerardo, no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro. Então, a empresa ela é um Estado em si, né? Tem até Constituição, tem até cultura, é uma coisa muito impressionante. E eu cheguei lá com 22 anos para trabalhar, o diretor de RH era um senhor alemão, Dr. Heinz Müller, e todos os diretores da Bayer, todos eram alemães, incluindo o de RH. Ninguém podia ser diretor sendo brasileiro. Isso era um critério cultural da empresa, que funcionava dessa maneira, e tem várias razões que você pode questionar e que eu questionava, mas que era assim, né? E eu fui trabalhar com esse Dr. Miller, e depois de 90 dias eu passei na experiência, ganhei aquele aumento de salário de quem passa na experiência, e daí eu falei, caramba, eu vou embora dessa empresa. Todos os caras de gerente, uma boa parte, a maior parte, e de diretor para cima são alemães. Eu não vou ter futuro aqui. Eu sou brasileiro, imagina, né, entre aspas, vira-lata, né, como eles diziam, e como é que eu vou fazer essa carreira aqui? Mas antes eu fiquei muito curioso, porque qualquer cara que você ia falar era alemão, alemão. E eu comecei a estudar alemão de noite escondido, porque eu achava que eu nunca ia aprender aquele idioma. E um belo dia, depois de mais ou menos meio ano estudando alemão no Goethe-Institut aqui em São Paulo, eu comecei a entender um pouco da língua, mas básico mesmo. E eu cheguei para o meu chefe, diretor de RH alemão, Dr. Heinz Müller, e cumprimentei ele em alemão. E falei para ele de manhã, falei, Guten Morgen, Herr Dr. Müller, wie geht's Ihnen? Era, bom dia, Dr. Müller, como vai o senhor? Ele olhou assim para mim, assustado, e falou, o que aconteceu? Vai achar uma espírita Ramon em você? Eu falei, não, doutor Miller. Daí eu contei a história que eu estava estudando alemão, e daí ele falou, agora a Bayer paga você. E daí a Bayer começou a me pagar o curso de alemão, e eu estudava, e tinha que fazer faculdade à noite, e você sabe, a gente se casava muito cedo, tinha filho muito jovem, eu já tinha com 23 anos a minha primeira filha, eu tenho 3 filhas, então era tudo muito corrido, muito louco, Luta, mas eu né, comecei, Tony? além Luta, da né, faculdade... Luta. Oi? Luta mesmo, né? Luta. Pegando mesmo na unha, né? E comecei a estudar alemão. E depois isso evoluiu, que lá para frente, quando eu tinha 29 anos de idade, e agora interessa até para o pessoal do G3 na RH, porque eu entrei no G3 em 1977 com 26 anos de idade. Eu era gerente de RH da Bayer porque não podia ser chamado de diretor, pela cultura da empresa. E daí o presidente da Bayer, quando eu tinha 29 anos, era do G3, ele me procurou e falou, no final do ano tinha uma cerimônia que a gente recebia um cheque visado, guardado no envelope, que você, por educação, não podia abrir na frente da pessoa, que era a sua gratificação de Natal, né? E ele falou para mim, Rolf Löschner. Rolf Löschner foi a pessoa mais importante para a minha carreira na Bayer. Ele era presidente. Ele falou, Temos, quantos anos mesmo você tem? Eu falei, 29, Sr. Löschner. Ele falou, e o que você espera da sua vida? Você está agora aqui conosco desde os 22 anos, você é gerente de RH, o que você está pensando, né? Daí eu falei para ele, olha, eu tinha vontade de assumir essa função de diretor algum dia, né, na Bayer, mas também ou numa outra empresa, mas eu quero evoluir na área de RH. E daí ele pegou e falou para mim, você vai assumir o lugar do Dr. Miller. Só que, para ser bem claro para você, você não vai ser chamado diretor porque você tem 2 defeitos. O primeiro, você é brasileiro, e o segundo, você tem 29 anos de idade. Não passa na cabeça da Bayer da Alemanha botar um garoto brasileiro de 29 anos como diretor da empresa. Se você topar ficar como gerente, eu vou te dar a sala dele, a secretária, o carro de serviço, a procuração para você trabalhar, e etc. E daí você vai tocar a sua vida. E nós vamos ver. Falei, me põe dentro disso. E com 34 anos de idade, quando eu tinha 5 anos nessa função,
a Bayer me deu uma carta de diretor, não mudou salário, não mudou nada, só foi uma carta de nomeação e o cartão de visita de diretor. E isso, ninguém tira de mim essa história, Vanessa, né? Ela está no meu livro, porque eu cheguei a presidente de uma empresa multinacional, da Bayer Polímeros, e juntamente com essa presidência da Bayer Polímeros, eu dirigia toda a América Latina para a Bayer em Polímeros, era regionalizado aqui no Brasil, a atividade da América Latina, e ninguém me tira essa história, que eu fiz carreira na Bayer, cheguei a presidente, e isso eu digo para o G3 de coração, porque eu comecei em RH. Então, deixa eu aproveitar o seu gancho. O que você acha que... você foi longe, né? Você chegou muito longe, uma linda história, mais uma vez. Eu tinha duas perguntas para te fazer, e a ordem você decide. Uma é como você acha que o seu livro pode ajudar. Eu acho que parte de você ter tido essa vontade de escrever é compartilhar essa história e inspirar jovens, as pessoas, né, a buscarem seus sonhos. Como é que você acha que o livro ajuda? E a outra, e aí você escolhe a ordem que você quiser, é quanto o RH, quantos conceitos de pessoas, de gestão do capital humano estavam ali em você, porque conhecimento ninguém te tira, né, Teunis? A gente vai adquirindo mais, mas o que a gente aprende está aqui com a gente. E quanto isso te ajudou a chegar a CEO de uma companhia? Olha, isso faz parte até desta revista aqui, olha, Harvard Business Review, né? Eu fui o âncora de uma matéria dessa revista, né? Aqui na matéria, e essa matéria chamava-se Por que diretores de RH podem se tornar grandes CEOs, né? Uhum. E eu digo sempre que quando você vai na Avenida Paulista, nos finais de semana, se um dia falar assim, abre todas as portas de todos os prédios, todo mundo pode entrar onde quiser. Se você entrar em 10 prédios, você vai ver que são todos mais ou menos iguais. Os móveis são os da moda, a tecnologia de comunicação é a da moda, os estilos de direção são os que estão modernos naquela época, naquela situação. Quando é que essa empresa fica diferente do andar de baixo, do de cima, do lado ou do outro lado? Na segunda-feira, quando acontece o quê? Quando chegam seres humanos para trabalhar. Aí sim, o Banco Santander é diferente do Itaú, é diferente do Bradesco. São as pessoas que fazem o Banco Santander ser o que ele é. Não é dinheiro, não é cofre. Claro. Né? E eu aprendi isso trabalhando em RH. Então, depois, quando eu fui aprender polímeros, quando eu falo a palavra polímeros, lá na Alemanha, eu fui diretor de óxido de ferro, mundial de óxido de ferro. Fui o primeiro brasileiro diretor na Bayer da Alemanha. Lembrando que ela foi fundada em 1865. Olha só, depois que você aprende tudo isso tecnicamente, estuda feito um louco para aprender o que é quimicamente, na produção, os concorrentes, as diferenciais, os pontos fortes, tudo é relacionamento humano. O seu cliente, como você cuida dele. Os seus funcionários, a sua equipe, a sua área de produção, como você cuida deles. Né? Com as autoridades, como você se relaciona com decência com elas. Então, o ser humano acaba, querendo ou não, né, é o foco mais importante de tudo. E das empresas também. Para gente, né, Teunis? Não é? Gente para gente, o tempo todo. Eu tive o privilégio de começar em RH e depois ter Bacana. saído muito cedo, com 36 anos de idade, 35 anos de idade, mas foi por isso que deu certo na minha história, eu não posso mudá-la. Claro, que lindo. E como é que você acha que esse livro vai ajudar as pessoas, Teunis? Então, esse livro, primeiro, quando eu comecei a escrever, eu falei, eu preciso encontrar uma maneira coloquial que uma pessoa que tem assim um segundo grau, né? Uma pessoa que estudou, fez o nosso antigo curso primário, o ginásio, quer dizer, tem 8 anos de primeiro grau, se ele lê, ele consegue entender o que está lendo, não é um livro complexo. E segundo, ele tem um enredo que a pessoa tem vontade de chegar lá no final e falar como é que vai acabar essa história desse cara, né? E, então, ele é muito simples. Olha, para você ter uma ideia, Vanessa, eu tinha 400 e poucas pessoas na minha rede Instagram e hoje eu tenho 30 mil seguidores. Né? Isso foi por causa do livro. E desses 30 mil seguidores, 90% ou mais são jovens. Que bacana. Pessoas que leem o livro, que assistiram as minhas entrevistas na televisão. Meu livro saiu no Faustão quando estava em primeiro lugar no Brasil em vendas. Então, eu acho que é por esse caminho, né,
desta leitura, e eu sempre falo que quem tiver preguiça de ler o livro, quando eu terminei o livro, falei, pô, Teonis, e daí? E agora? Daí eu criei 15 mandamentos que resumem o livro. E nesses 15 mandamentos, a pessoa que lê aquilo, ele já vê que a vida é dura mesmo, é difícil, é muita persistência, quantas vezes você cai, né? Numa palestra, Vanessa, recentemente, online, um rapaz me fez uma pergunta e eu tinha que responder. Ele falou assim, mas vem cá, você chegou a presidente da Baia, você nunca cometeu erros? Eu falei, você não imagina quantos. Ô fulano, quantos minutos tem uma partida de futebol? 90 minutos. Quantos gols saem numa partida de futebol? Na época eu falei para ele 2-1. Ontem, inclusive, foi 1-0 para a Argentina, né? Quantas bolas foram chutadas para terminar 1-0 o jogo? Então, o que a gente quer é ganhar. Agora, às vezes você toma gol, você faz gol, mas o saldo tem que ser positivo. Então, não acredite que alguém conte para você que cresceu na vida, que subiu porque só acertou. Eu errei muito também. Só que qual é o segredo? Erra rápido, corrige rápido, não fique com complexos, vá em frente, porque tem um sonho que te aguarda lá na frente. Muito bacana. E sabe, Teonis, eu li o livro, né? E para mim teve um sabor especial, porque eu tenho um carinho gigante por você e conhecer a sua história. E uma coisa que eu acho muito bonito é que você nunca negou as suas origens. Ao contrário, você fez questão de ter a casa, né, lá restaurada, você faz questão de contar de onde você veio. E eu acho, Teonis, quando a gente não tem a referência de onde veio, a gente não sabe onde a gente quer chegar. Então, você olhou para a sua cidadezinha, mas pensou grande, né? Sonhou alto, pensou grande, foi para a Alemanha, foi para o mundo, né? Criou filhas que eu sei que são globais, porque você vivenciou a janela do mundo, né? Eu acho que você influencia com uma história tão bonita, tão verdadeira, mas com a realidade. Você traz o choque de realidade. O ar é rarefeito. O ar é rarefeito não só no mundo corporativo. E acho que a editora foi muito feliz em te abrir os olhos, que era para todo mundo. A vida é luta, né, Teunis? Quem é que tem uma vida por aqui, cor-de-rosa, que tudo funciona, tudo é perfeito? Eu não conheço. A vida é luta, né? Uns lutam para comer, outros lutam pela saúde, pela vida, outros lutam para fazer que as suas empresas permaneçam de pé todos os dias, né? Suas micro e pequenas empresas. E, enfim, eu acho que a vida é luta. E você traz uma leveza, apesar do ar rarefeito do Everest, você traz isso de uma forma leve, né, de uma forma prazerosa. Eu acho que isso nos contagia, sabe, ao ler o livro. Já fiquei com vontade de ler de novo. Eu li quando lançou, lá na livraria. Eu lembro. Estive no lançamento, na Livraria Cultura, ali do shopping, né? No Shopping Guatemi, na Livraria Cultura, isso mesmo. Estive lá no lançamento, uma fila enorme, muitos amigos querendo te cumprimentar, e ver hoje, né, já na 8ª edição, best-seller, muito orgulho. Parabéns por a linda jornada, e queria que você te deixasse assim, uma mensagem final, né? Para quem nos ouvir, seja jovens, como eu brinco, jovens somos todos, uns há mais tempo, outros há menos tempo. Que mensagem você gostaria de deixar, Teunis? Olha, principalmente eu acredito que alguns colegas do G3 vão assistir essa nossa entrevista e também várias pessoas jovens. Depois, quando eu tiver acesso à gravação, eu vou publicar nas minhas redes sociais, né? E dos 15 mandamentos do meu livro, eu vou recitar aqui um que sempre foi muito importante na minha vida. Perdoe quem já te magoou. Você desocupará espaços dentro do seu coração para colocar coisas boas. Quando nós vamos evoluindo na nossa vida profissionalmente, a gente encontra muito obstáculo, muito sofrimento. Tem pessoas que puxam o tapete, todas essas expressões, facada nas costas, não sei o quê, você ganha mesmo, né? Não tem como. Né? Então, você precisa saber perdoar. Perdoar não é você ser um bobo, não. É você tirar aquela mágoa do seu coração. Porque na hora que o seu coração está aberto, cabe muitas coisas boas. E se ele está travado com alguma coisa, é muito ruim para a vida. Alguém me disse um dia, você é um vira-lata, o cara falou isso, e você falou, não, deixa para lá.
tem que deixar para lá. Tem que deixar para lá. Por quê? Porque você está seguindo um sonho, você tem uma meta na sua vida. Você não pode depois ter uma boa desculpa, né? Dizer, olha, eu não dei certo porque fulano uma vez me humilhou, porque meu pai me batia, porque minha mãe... Gente, a vida, olha, os olhos da gente não ficam na nuca. Não olha Eu não para posso trás, fazer né? essa palestra aqui, essa conversa, virado de costas para você. É olho no olho, né? Pensa que tem esse sonho, vai em frente, vai perdoando, que você chega, pelo menos, com o coração mais leve aonde você tem vontade. Maravilha. Como o seu editor foi muito feliz em dizer, essa não é uma lição para o mundo corporativo. Essa é uma lição que você deixa para cada um de nós, né? Então, muito obrigada por esse tempo, adorei, me deu vontade de ler de novo. Acho que vou pegar o meu livro hoje e vou ler de novo, porque é uma história muito gostosa. Como eu disse, ela é leve, ela é verdadeira, ela é genuína, né? Você tem esse orgulho tão bonito de ser brasileiro, de ser mineiro, lá da cidadezinha Alto Rio Doce. Alto Rio Doce, e ter conquistado o mundo, né? E eu acho que parte do seu êxito é esse coração generoso que você tem, sempre disposto a compartilhar, né? Sempre disposto a dividir, eu acho você muito grato, sabe, Teunis? Você é grato à vida e você quer retribuir essa gratidão fazendo mais. E isso gera um ciclo de energia maravilhoso e você com certeza vai receber ainda mais da vida que você merece, viu? Você me emociona com essas suas palavras, né? Você é minha conterrânea, nós nos conhecemos trabalhando juntos. Você é minha afilhada no grupo G3 de É Recursos verdade. Humanos, né? Isso tudo me toca muito, Vanessa. Eu fiquei muito orgulhoso quando eu soube que era você quem ia me entrevistar. E eu Fiquei feliz. realmente emocionado como estou agora. E eu feliz. Um beijo enorme, fica bem, tá? Um beijão. Obrigado. Tchau. Tchau.